Estas imagens são mosaicos construídos com as passagens do satélite METOP por cima de nós, satélite de órbita polar. Nestas imagens podemos observar a branco os aerossóis químicos pulverizados todos os dias por muitos milhares de aviões. Estes aerossóis estão a atrofiar a nossa respiração. Alguns são tão pequenos que entram para a corrente sanguínea, contaminando o sangue e prejudicando o funcionamento do nosso corpo. Estas imagens são as imagens de janeiro a dezembro de 2015. São disponibilizadas às 17h58 com o mosaico inteiro, com as passagens todas do Ocidente Dia, e permitem-nos observar de forma muito clara onde é que estão as grandes quantidades de aerossóis pulverizados. Nestas imagens podemos observar, em geral, os padrões do clima. A branco podem observar aerossóis químicos pulverizados de forma coordenada por muitos milhares de aviões. De um dia para o outro podem observar por onde é que essas frentes de pulverização e nuvens se moveram, e podem também ver onde é que surgiram do nada massas gigantes de rastros químicos que são depois normalizadas como nuvens cirros, ou seja, estes aerossóis pulverizados atribuíram o nome de nuvens cirros. À medida que essas nuvens vão caindo e absorvendo umidade, os aerossóis, quando têm químicos, reagem com água e mudam, o que faz com que mude de forma. As nuvens criadas com a umidade alteram a forma e assim também muda, o nome é mudado. Podem observar que a pulverização, a maior parte da pulverização é feita por cima dos oceanos, é feita numa escala gigantesca e inimaginável para a maioria da população. Muitas vezes não aparenta ser organizada, embora a maior parte das vezes vemos que as grandes massas são construídas em frentes que depois, dependendo do vento, se continuam em frentes ou se desagregam, mas existe uma estratégia que é mesmo produzir frentes de nuvens. Podemos observar o movimento dia a dia dessas frentes e efetivamente podemos observar essas frentes a chegarem dia após dia, e algumas a trazerem chuva, outras a não trazerem chuva. E observamos muitas vezes também, tem a maior parte das vezes que vemos centenas de aviões a pulverizar. Esses aviões vêm a pulverizar antes da frente, ou seja, onde a frente vai passar. E lá está, e montes de vezes somos obrigados a inspirar isso logo pela noite, porque os aerossóis caem, trazem também o que está por baixo deles, porque os aerossóis têm peso, também trazem o que está já por cima deles. E nas nuvens, por exemplo, a tendência, se os aerossóis forem espalhados homogeneamente, eles criam um manto, cria uma teia, por exemplo, que faz peso sobre as nuvens, criando um manto. E é isso que vemos cada vez mais. São nuvens contínuas, céus contínuos de nuvens. Quando estes aerossóis chegam secos à superfície, são um problema extra, porque estes químicos reagem de forma exotérmica com a água, ou seja, vão reagir com a umidade que esteja nas folhas das plantas, com a umidade que está nos nossos pulmões, com a umidade que está na nossa pele, e vão queimá-la de certa forma, não queimá-la com o fogo, mas o mesmo efeito, mas em forma pequena. Podemos observar cada vez mais árvores com as folhas destruídas, e não só árvores, só culturas. Tudo o que plantamos tem tendência a ter as folhas destruídas cada vez mais.
A pulverização contribui também para a diminuição da luz que atinge a superfície. Dessa forma, conseguimos produzir menos energia elétrica a partir da energia solar. Por vezes podemos observar, não nestas imagens mas noutras, que existem diversas camadas de nuvens que foram dispostas uma a seguir à outra. Tenho alguns vídeos que dá para perceber 3 camadas de nuvens. E por cima dessas 3 camadas, quando as camadas são densas, ainda pulverizam por cima, criando mais uma camada. As alterações do clima estão a ser, em geral, induzidas por esta atividade gigantesca. Claro que depois a culpa é atribuída à atividade industrial, mas como forma de taxamento, de criar impostos para absorver mais dinheiro. Algum dinheiro é redistribuído para estas operações, que são, segundo eles, para impedir que o clima piore, ou impedir que o planeta aqueça, que é absolutamente ridículo, mas a população, sendo aprovada uma lei, não tem poder para provar que justifica essa lei é falsa. A população não tem voz, a população limitada a ouvir um teatro dialético. E desta forma que continuam a pulverizar-nos e a dizer em várias camadas a uns que a população em geral dizem que isto não está a acontecer, que não se deve preocupar. Depois, para a população que já está dentro, tem várias explicações, como a primeira explicação, porque é que a população não deve saber disso. É explicado às pessoas que trabalham em instituições que não devem expor a situação às pessoas normais, né? E depois eles próprios têm uma mentira diferente para eles, isto funciona e é necessário na prática. E como as mentalidades das pessoas que estudam anos e anos estão orientadas, estão sincronizadas por mentiras bonitas, isso permite perpetuar esta atividade. Podem reparar que a pulverização é uma atividade contínua, ou seja, há rastros recentes todos os dias. Esses rastros aparecem a branco, são os rastros que ainda estão a alta altitude, ainda não ganharam umidade. Esses rastros aparecem a branco. Depois, quando caem na atmosfera e absorvem a umidade, ficam a amarelo e fazem as nuvens, as simples nuvens. Quantidade gigantesca faz com que todos estejamos a sofrer efetivamente com a poluição, porque isto acaba por ser poluição, com efeitos no clima, claro, mas a poluição que nós temos que inspirar podia ter o tal efeito de geoengenharia que tivesse, que eles quisessem até, mas na prática nós estamos a inspirar todos estes aerossóis pulverizados e na prática são veneno para nós. Podem observar, como já referi, a branco. Às vezes, dia para dia, as massas estão em sítios diferentes, mesmo porque num dia pode ser uma massa grande e no outro dia ela dissipa-se. Por exemplo, perto do Equador, é mais fácil uma massa de aerossóis se dissipar mais rapidamente. Pode ver também nas imagens que as operações devem ser de alguma forma contínuas. São muitos aviões, tanto no hemisfério norte quanto no sul, todos os dias a fazerem, muitos talvez a mesma rota, e a pulverizarem apenas quando chegam às frentes químicas, às frentes que já estão formadas, e pulverizar nas áreas que lhes dão ordens para pulverizar.
E estas partículas, pronto, o alumínio e o bário, os metais, são extraídos de baixo terra e ficam à superfície, alterando o pH dos solos, o que dificulta a agricultura e como eu disse anteriormente, estragam algumas culturas. Os aerossóis podem também causar tempestades violentas que induzem destruição, induzem chuva muito intensa durante períodos rápidos, que causam inundações e estragos e, claro, pode causar até mortes de pessoas apanhadas por estas chuvas intensas muito rápidas. Nos casos mais difíceis de ver, que são mais fáceis de ver, por exemplo, no outro lado do planeta, junto ao Pacífico, são quando são pulverizadas quantidades extremamente gigantes de aerossóis agressivos que reagem com a água e criam tempestades mesmo violentas. Em geral, a maior parte do problema será a poluição, mas nesse caso, no caso de uma tempestade, claro que a pessoa se for vítima física de um acidente é muito mais prejudicada do que o respirar os aerossóis. Mas para a maioria das pessoas o seu prejuízo é na respiração. Agora, a partir de agora, estarmos todos a inspirar numa quantidade brutal desde 2010 estes aerossóis. Essa é a minha preocupação para a maioria das pessoas perceber o que é que está a acontecer, para além de saber que estão a ser pulverizadas noutras experiências químicos ainda mais agressivos, venenos e coisas mais estranhas ainda. Quanto a esta operação, é necessário tentar simplificar a informação para explicar à população o que é que está a acontecer de forma coordenada. Conseguimos parar isto a um nível global para sabermos em primeiro o que é o clima natural, sem alteração do homem, e a partir daí podemos perceber melhor que problemas é que enfrentamos e, claro, e podemos viver com mais saúde e com menos dor e menos sofrimento provocado pelo lixo pulverizado.